Jonas capítulo 1, de verso 1. Jonas 1, 1. Jonas capítulo 1, de verso 1. Amém? Irei fazer a leitura aqui pelo Data Show. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença. Ele levantou para quê? Para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Obrigado. Pegou o navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença de quem? Do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte o quê? E o navio estava a ponto de quê? Quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um a quem? Ao seu Deus. E lançaram ao mar as cargas, e estavam no navio, foram aliviarem o seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: que tem, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não perecemos. E diziam cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que a causa nos sobreveio este mal. E lançaram a sorte, e a sorte veio sobre quem? Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por causa de que nos sobreveio então este mal? Que ocupação é a tua? De onde vem? Qual a tua terra e de que povo que tu és? E ele disse: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar, a terra seca. Então este homem se encheram de grande temor, e disseram-lhe: por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha dito, declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhe disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Curve sua cabeça. Meu Deus e meu Pai, fala conosco essa noite aquilo que o Senhor quer falar conosco, meu Pai. Aquilo que nós realmente precisamos, não aquilo que nós queremos ouvir. Meu Deus e meu Pai, que seja o instrumento do Senhor, apenas, meu Deus, um servo, meu Pai, que veio aqui transmitir a Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Pode assentarem. Vamos tirar hoje 4 lições, de 4 tempestades diferentes. Em cada uma delas, eu quero que vocês entendam o que Deus quer dizer conosco aqui, amém? Aqui Jonas era um profeta, era um homem que Deus usava naquela época. Só que ele já não queria mais esse trabalho de profeta, e muito menos ir para Nínive.
Mas Deus manda a ele o seguinte: eu quero que você vá para Nínive, e eu quero que você vá lá e ganhe almas lá. Aí o seguinte, ele pega, para fugir de Deus, ele vai para uma cidade chamada Tarsis, e não para Nínive. Ele pega o barco. Só que quando ele entra dentro daquele barco, a Bíblia diz, onde acabamos de ler, vem um grande o quê? Uma grande tempestade. E todos se apavoraram. Todos entraram em pavor, principalmente o capitão do barco. E o capitão do barco teve uma ideia: vamos fazer o seguinte, vamos tirar as cargas do navio e vamos deixar o navio mais maneiro, para que ele não venha o quê? A afundar. Tiraram todas as tralhas, jogaram tudo ao mar, e o mar cada vez mais agitado. E o capitão desce até o porão e vê um homem dormindo, e questiona ele: cara, você está dormindo? Nós estamos a ponto de morrer e você dorme. Aí então ele pega, sobe até a proa do navio, e eles começam a questionar quem era esse homem que tanto dormia. Aí o seguinte, ele vai lá e fala: eu sou um hebreu, eu estou fugindo do meu Deus. E o capitão já tinha chegado para todos eles e falado o seguinte: olha, clame ao Deus de vocês. Eu não sei qual a crença de vocês, mas comece a pedir o Deus de vocês, que o navio vai afundar. Quando eles arrocham Jonas, eles primeiro tiram a sorte, e a sorte sai com ele, primeiramente para falar de onde ele era, o que ele estava fazendo. E a sorte caiu justamente apontando que ele era o problema daquele barco. Mas eu quero direcionar a palavra hoje para o capitão do barco. Quem aqui conhece alguém que está na igreja e que está passando por um problema, por uma tempestade? Essa pessoa que você a conhece e ela está na igreja, será que Jesus também não sabe do sofrimento dela? Será que Jesus não seria o primeiro a querer ajudar ela? A primeira coisa que eu quero deixar para vocês aqui hoje: cuidado com quem vocês possam vir ajudar. Pessoas que estão em trabalho de tratamento com Deus, ninguém pode intervir no tratamento de Deus. Se você intervém no tratamento de Deus com essa pessoa é um Jonas que você vai colocar na sua vida, e você também vai começar a sofrer as penalidades. Aquilo que Deus sobreveio sobre ela, vai também sobrevir sobre quem? Sobre você. Na verdade, Deus ali queria punir quem? Jonas. Mas Jonas estava onde? Dentro de um barco. E dentro do barco está uma série de pessoas. Devido a Jonas, todos estavam também o quê? Pagando o preço da resistência, da teimosia de quem? De Jonas. Quantas pessoas às vezes vêm e falam comigo assim: poxa pastor, eu queria uma direção. E na hora quando ela vem conversar comigo, Deus fala comigo o seguinte: apenas ore, entrega para mim e deixe que eu resolvo. Apenas isso. E na hora quando Deus fala comigo assim, eu já sei o que Ele quer dizer. É algo seguinte: deixa que eu estou passando essa pessoa na moenda, coloquei ela num processo, e ela tem que entender o que eu quero com ela. Um dia veio um senhor conversar comigo, estava passando fome, não sei o que lá e tal, e eu não, posso te ajudar com cesta básica, posso ajudar, beleza, bacana. Cheguei até a dar algumas cestas para ele. Aí um dia ele chegou para mim e falou o seguinte: pastor, eu vou bater a real para o senhor. Eu estou precisando mesmo de uma geladeira, de uma televisão, de um fogão, e outra coisa também ele falou, que eu esqueci. Aí o seguinte, aí eu já entendi que eu não poderia entrar mais nesse processo. Aí eu pensei, cara, se Deus não resolve a vida dele, quem sou eu para conceder tudo isso que ele está pedindo? Então eu tenho que deixar Deus trabalhar na vida dele. E eu falei para ele, eu fui real, bati a real para ele: eu não posso te ajudar dessa forma.
Eu não posso fazer o papel de Deus na tua vida. Eu tenho que fazer um papel de pastor, de pregar, ajudar, de acolher. Mas ser o mago da lâmpada que você esfrega e aparece e realiza o seu desejo, eu não posso ser esse. E a partir do momento que eu começo a fazer isso, eu começo a comprar guerras que não são minhas. E esses problemas que ele está enfrentando, eu passarei também a enfrentar. Ou seja, cuidado com quem você vem a ajudar. Pastor, eu conheço quem está passando por sérios problemas, quase fome, não posso nem dar o de comer, dê apenas o de comer. E deixe Deus trabalhar. O problema de Jonas, essa tempestade aqui, Deus bate um particular com um capitão. Quem mandou vocês venderem a passagem para esse camarada aí? Esse camarada não era para estar nesse barco. Esse camarada já era para estar em Nínive pregando. Quando ele se lança ao mar, o que acontece com a tempestade? Acalma. A tempestade se acalma. A primeira lição que eu quero que nós tiramos hoje: cuidado, para você não pegar o deserto de outra pessoa e trazer para a sua vida. Quantas pessoas vêm assim conversar, pastor, estou passando por um conflito, uma guerra, e eu olho assim, cara, mas essa guerra, somente ela pode tirar ela, somente ela pode retirar ela de dentro desse deserto. Domingo agora, eu estava saindo, estava na porta da igreja, um casal me abordou ali, veio conversar comigo, pastor, é o seguinte, até fome já estou passando, já estamos vivendo de caridade. E há um tempo atrás eu tinha conversado com eles, eu tinha avisado eles, prepare-se, está vindo um grande deserto sobre a tua vida. Ela duvidou, não acreditou, ela duvidou. Passando uns dias depois ela me procura, aqui, domingo passado. E quando ela me procura, fala, pastor, é o seguinte, estamos passando fome. E ninguém pode intervir nesse deserto. Quem intervir nesse deserto deles, vai entrar junto com eles no barco. Amém? Vou dar um exemplo clássico para vocês. Pastor, tem alguém na minha família que não é convertido, e eu oro para que Deus venha converter ele. Todos os dias eu entrego ele na mão de Jesus. Aí quando aquela pessoa começa a passar por uma dificuldade, isso acontece muito com filhos. Quando o filho começa a passar por uma guerra, o que acontece? O pai corre lá e o quê? E intervém naquela guerra. Aí Deus, recua. Opa, peraí, não entregou para mim? Não falou que era para mim resolver? A única forma dessa pessoa me ouvir é eu fazendo isso com ela, eu deixando acontecer isso com ela. Então temos que tomar cuidado quem nós vamos ajudar. E talvez você não é quem vai ajudar, talvez você é um Jonas. E você tem que ser consciente, para que você não leve maldição para outras pessoas. E você olhe para dentro de si mesmo e venha entender o que está acontecendo na sua vida. Que essa tempestade está acontecendo contigo. O que Deus está querendo? O que Deus está falando comigo? Porque essa tempestade está acontecendo comigo? Qual o motivo? Tempestades, vocês vão observar que agora, toda vez que ela vem, é Deus tentando falar algo comigo e contigo. Amém? Então a primeira tempestade, cuidado quem você coloca no seu barco, ou cuidado aonde você entra. Se você sabe que está num processo com Deus, e você vem tentar procurar uma ajuda, como se aquela pessoa tivesse a obrigação de te ajudar, não. Deus também sabe da tua guerra, Deus sabe o que você está passando, então ninguém do que melhor entre você e Deus resolver esse problema. Amém? Próximo,
Próxima guerra, próxima tempestade, levantou-se grande temporal. As ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Próximo. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-lhe, dizendo: Mestre, não se dá que parecemos. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Estamos falando de quem? Jesus. Senhor Jesus fala o seguinte: vamos dormir. Eu vou puxar um sono. Eu vou puxar um sono porque é o seguinte: enquanto vocês me conduzem o barco, eu vou dormir. Amém. No momento da angústia, os discípulos correm até o porão do barco, todo molhado, e falam para Jesus o seguinte: Jesus, deixa eu te falar um negócio. O barco vai afundar. O negócio está feio. Nós não vamos conseguir chegar do outro lado. O desespero, imagina o seguinte: dos 12 discípulos, apenas 4 tinham costumes em andar em alto mar, navegar de noite. Os outros 8 não eram pescadores. Imagina para quem não tem costume de navegar, colocar em alto mar dentro de um barco, e lá vem uma tempestade, não enxerga nada, tudo escuro, apenas trovão, relâmpagos, e o seguinte: o barco vai afundar. As ondas passando por cima do barco. Eles correm lá, falam com Jesus. Jesus pergunta: e aí? Chegamos? Não, Jesus, não, vamos morrer, vai afundar, vai acabar tudo. Jesus vai até a proa e fala com quem? Com o vento. E manda o vento o quê? Acalmar, cessar. Fala para as águas: ó, acalme a tempestade. E a tempestade cessa. Aí o seguinte, os discípulos começam a questionar, começam a falar entre eles o seguinte: quem é ele? Existem grandes tempestades que vão vir na nossa vida apenas por um motivo, sabe qual é? Para Jesus se apresentar na sua vida. Cara, estou na igreja, pastor, estou na igreja, canto hino, eu não sei o que, leio a Bíblia, mas ainda não conheço Jesus. Aí quando você passa por uma guerra, meu irmão, aí o seguinte, aí vem joelho, aí vem oração, aí você muda a forma de buscar a Deus, aí você leva as coisas a sério, aí você muda de nível, e sai desse nível apenas de frequentar um templo, e passa para um nível de ter um diálogo, um acesso direto com Ele. Amém? Então tem algumas tempestades que vão vir sobre a minha ou a sua vida, que são justamente para vocês buscarem a face de Deus diferentes. Poxa, esse problema aqui, eu vou fazer o que eu nunca fiz na minha vida, eu vou abrir um jejum, eu vou fazer algo que eu nunca fiz. Sabe qual o problema? Às vezes nós cobramos algo de nós mesmos, cobramos algo do nosso futuro, aonde nós nunca fizemos algo diferente para que venha acontecer, ela devolver algo para mim que seja diferente. É como a semeadura, uma oferta. Eu espero algo diferente lá na frente, mas eu não faço nada para que isso venha acontecer. Mas quando vem uma grande tempestade, eu sou um exemplo clássico disso. Em 2019 eu passei por uma guerra. Pessoal, Amaurílio, eu não gosto muito de hinos da harpa. Eu não gosto. Gosto desses hinos, tal, né, uns de adoração, bacana, tal. Mas eu fiz uma campanha para cantar 1000 hinos da harpa. 1000.
eu cantei 1000 hinos da harpa. Não é cantando assim não, cantando, adorando e tal. Chega assim, eu comecei a fazer o que eu nunca tinha feito na minha vida. Aquela tempestade que estava sobre a minha vida, e penso na tempestade. No final de tudo, eu saí ileso de tudo, nada aconteceu comigo. A proposta de uma tempestade é que você consiga chegar ao outro lado. Não importa como você vai chegar lá, mas você vai chegar. Vocês vão entender por que eu estou falando isso daqui a pouco. Então, uma guerra que se levanta na sua vida, que é uma tempestade, é justamente para isso. Espera aí, vou conhecer Deus diferente agora, vou buscá-lo novamente, como eu fazia quando eu me converti. Pastor, eu entrei numa zona de conforto, entrei numa vibe que eu estou assim, no automático. Eu vou para a igreja, louvo, oro, pastor, até que eu oro antes de dormir e tal, mas não era como era antes. Aquela sede, aquela fome de subir ao monte, de apresentar sacrifícios, de falar para Jesus quem eu via pela frente, aquilo não está mais dentro de mim. Ou seja, aquela chama que queimava, ela começa o quê? Com o passar do tempo, ela começa a abaixando a chama. Ela existe lá ainda. Aí Deus fala o seguinte: essa chama não pode apagar. Aí o que Deus fala? Manda uma tempestade, vamos mandar um ventozinho aí para dar uma soprada, para você lembrar do seu Criador. Amém. É assim que Deus, se você estiver passando por alguma guerra, algum conflito, algum problema na tua vida, escute o que eu estou falando para vocês. É Deus falando contigo. Não esqueça do teu Criador. Busca a minha face que você vai chegar ao outro lado. Amém? Terceira grande tempestade. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por onde? Por cima do barco. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com quem? Com Jesus. 8 homens que não tinham costume, quase morrem há um tempo atrás de uma tempestade. Novamente lá veio o quê? Outra tempestade. E para piorar, eles veem o quê? Um fantasma. E começam a gritar um com o outro: nós vamos morrer. E vê um fantasma andando sobre as águas. Imagina, o pavor toma conta daquele barco. O que não estava com medo de morrer afogado, estava com medo do fantasma pegar ele. Medo, pânico tinha tomado conta daquele navio. Só que Jesus começa a falar: calma-se, é eu, ei, tem bom ânimo, não se assustem. Aí Pedro, o mais sanguíneo, aí ele pega e fala assim: Jesus, posso eu ir contigo? Aí Jesus pula e vem. E Pedro, ele dá alguns passos, mas logo ele afunda, porque ele começa a perceber a
tempestade, os ventos, e ele começa a afundar. E ele começa a afundar. E ele afundando, Jesus vai lá e o quê? Pega na mão dele, levanta ele e leva ele até o barco. O barco, qual era o lugar mais seguro naquela tempestade? Qual era o lugar mais seguro naquela tempestade? O barco. O barco era o lugar mais seguro. Só que naquele momento Jesus queria tirar todos eles aonde? Da zona de conforto. Queria retirar eles da zona de conforto e colocar eles novamente o seguinte: a ter novamente uma experiência com Ele. Imagina o seguinte: os 12 discípulos entram agora por aquela porta, sobe aqui no átrio, num altar, e eu mando ele contar essa história para vocês. Aí todos eles, não, aí o seguinte, aí realmente, pá, não sei o que lá. Aí na hora de Pedrão fala assim, ó, eles estão contando, mas quem andou fui eu, viu? Quem teve a experiência foi eu. O que que Jesus estava querendo naquele momento? Eu quero o seguinte, que vocês saem da zona de conforto e invistam em algo maior comigo. O que Jesus apareceu para eles ali, querendo o seguinte: eu quero que vocês saiam de dentro desse barco, e eu quero que vocês venham em alto mar e venham encontrar comigo. O que é isso? Pastor, estou na igreja, tem 10 anos que eu estou na igreja, pastor, nunca ganhei uma alma para Jesus, mas estou lutando pela minha casa ainda, viu, pastor? Mas se Deus quiser vai dar certo um dia ainda, pastor. Pastor, meus dízimos é assim, ó, tem mês que eu dou, tem mês que eu não dou. Isso são pessoas que estão acomodadas dentro do quê? De um barco. São pessoas que estão acomodadas dentro de um barco. E existe um grande potencial dentro delas, existe um grande chamado sobre a vida delas, mas elas se acomodaram. Jesus, para mexer com as estruturas desses homens, aparecem, sopra a tempestade, os caras começam a gritar, entra em pânico, e aí um deles entende o que Jesus queria, e ele pula no mar. Tem certas tempestades que vão fazer vocês fazerem algo que vocês nunca fizeram na vida. Vocês vão mergulhar, vocês vão chegar e vão falar o seguinte: olha, é o seguinte, chega de me esconder, chega, eu não aguento mais, eu vou viver aquilo que Deus tem para mim, e eu vou mergulhar em alto mar, eu vou mergulhar em águas profundas, e eu quero o seguinte: enquanto Jesus não segurar na minha mão, eu não largo o osso, eu não paro mais, eu vou até Ele. São pessoas que vão viver algo diferente com Deus. Amém. Os outros 11 discípulos, quando eles chegam ao barco, coloca o 30, versículo 30, toca diretão aí. É a mesma passagem, só que se for 30, é o 31 ou 32. Vai, 24, 25, 26, 27, 28. Mais um, peraí. Mais um. Mais outro. Mais outro. Olha só o que eles falam. Então aproximaram-se os que estavam onde? Os 11. E adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente quem? O Filho de Deus. Quando Jesus e Pedro chegam, os discípulos prostam-se de joelhos, começam a adorar e falam o seguinte: agora nós não temos mais dúvida, é mesmo os Filhos de Deus, agora acabou, agora não tem jeito, agora devido a tudo isso que o Senhor fez, andou sobre as águas, não tem como, o Senhor é mesmo Filho de Deus.
Pedro saiu da zona de conforto, pulou em alto mar, acreditou, se lançou, chegou a duvidar por um tempo. Jesus corre lá, pega na sua mão, levanta ele, entra junto com ele no barco e fala o seguinte: olha aí, ó, eles reconheceram que eu realmente sou filho de Deus. Sabe quando as pessoas vão olhar para você e vai falar assim: cara, não tem jeito, é Deus que está na vida dessa pessoa, porque eu conheci ela no passado e eu estou vendo ela hoje no presente. É Deus que mudou a história dela. Amém? Então, se você está passando ou vai passar, é para lembrar-se: esse vento, essa guerra, esse vendaval, essa tempestade, é Deus te chacoalhando e falando contigo: eu quero uma experiência mais profunda contigo. Amém? E o barco conseguiu chegar do outro lado. Agora vamos para as piores de todas as tempestades. Vamos lá? Atos dos Apóstolos. E andando e agitando por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia, no mesmo, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar armações do navio. E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol nem estrela, e caído sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nós nos salvarmos. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora, na verdade, razoável, ó senhores, ter-me ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perda. Olha só, aqui foi por uma teimosia. Vai lá. Mas agora vos admoestes a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos naveguem contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. E contudo necessários irmos dar em uma ilha. Enquanto chegou a 14ª noite, 14 dias de tempestade, sendo impelidos de um e outro lado no mar Adriático, lá pela meia-noite suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra, e lançaram prumo, acharam 20 braços, e passaram um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E temendo ir dar em algum lugar rochoso, lançaram da polpa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e ao soldado: se estes não ficarem no navio, não podereis salvá-los. Então os soldados cortaram os cabos dos batel e o deixaram cair. E entretanto que o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo:
é já hoje o 14º dia, que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nem um cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. E havendo dito isto, tomando o pão, deu graça a Deus na presença de todos, e partindo começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos a todo no navio 276 almas, e refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. E sendo já dia, não conheceram a terra, enxergaram porém uma enseada que tinha praia, e consultaram-se sobre se deveriam encalhar nela o navio. E levantando-se as âncoras, deixando-o ao mar, largaram também as amarras do leme, e alcançando a vela maior ao vento, dirigiam-se para a praia. Dando, porém, no lugar de 2 mares, encalharam o navio, e fixaram a proa, ficou imóvel, mas a polpa abriu-se com a força das ondas. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos, para que nenhum fugisse escapando do nada. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhe estrovou este intento, e mandou que quem pudesse nadar se lançasse primeiro ao mar e se salvassem em terra. E os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio, e assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvos. 14 dias de tempestade, 14 dias que não se via nem o sol nem as estrelas, vento e chuva, era só o que acontecia. A comida já não existia mais. E Paulo chama o seguinte: olha, se não dividimos o pão aqui, alguns vão morrer de fome, é melhor dividir o pão. E pode ficar tranquilo, Deus falou comigo essa noite, iremos chegar a uma ilha, e todos aqui serão salvos, não vai cair um fio de cabelo de ninguém, mas o barco eu não garanto. Na noite seguinte, tudo isso aconteceu. Existem tempestades que pode tirar algo de você. Existem tempestades que pode levar algo que você dá muito valor àquilo, que você é muito apegado àquilo, e aquela tempestade pode levar aquilo ao nada, mas você vai chegar do outro lado salvo. Amém. Tempestades virão, serão inevitáveis. Todos nós, na nossa vida cristã, temos que passar por tempestades, sem exceção de ninguém. Elas virão, de um lado ou de outro, de uma forma ou de outra, elas acontecerão. Amém. Talvez o seu Jonas é um relacionamento. Pastor, eu tenho aí, pastor, eu não quero jogar ele fora, pastor. Pastor, já não tem homem. E esse que eu arrumei, coitado, mas ele me leva para a perdição, pastor. É o seu Jonas. É o seu Jonas. Amém. Se a tua tempestade, pastor, já tem muito tempo que estou nessa guerra, já não sei mais o que fazer, não tenho forças para agir, tenha bom ânimo, acredita, do outro lado você chega. Pode ser faltando algumas coisas, mas chega. Amém. Hoje é noite de Santa Ceia,
Hoje é uma noite, na verdade, como todas as noites Santas Ceias, é uma noite em especial. Aqui é o dia onde você tem um encontro contigo mesmo. Aqui é uma noite onde você vai colocar em confronto o seu caráter e olhar para dentro de você e fazer uma autorreflexão e uma análise e falar o seguinte: Jesus, eu preciso melhorar, eu preciso corrigir, eu preciso, alguma coisa dentro de mim tem que ser reformulado, tem que ser transformado, tem que ser tirado. Essa é a noite de você fazer essa reflexão. A Bíblia diz que fazer uma autoanálise de si mesmo, para quem deve ou não deve cear. Quem vai fazer a análise é você mesmo, é você que tem que olhar para dentro de você e falar o seguinte: pastor, eu não estou apto a ceiar, estou na prática do erro, do pecado. Sabe por que Deus fala que isso traz maldição àqueles que ceiam em pecado? É porque você aprende a viver na iniquidade, na onda, no pecado e ceiando. Por isso que Deus fala: se você estiver com a vida errada, se a tua consciência pesar, não ceie. Amém? Quem vai ceiar? Não sei, é você que sabe. Amém? Johnny. Fiquem todos de pé. Levante para o alto os elementos. Meu Deus e meu Pai, eu apresento esses dois elementos, o suco e o pão. Que o suco transforme agora em sangue e o pão transforme agora no teu corpo. Meu Deus e meu Pai, eu peço, meu Pai, que o Senhor venha transformar, meu Deus, essa noite a vida dessa pessoa que vier a sentar conosco nesta mesa, meu Pai. Porque, meu Deus e meu Pai, salvação não é, meu Deus, uma condição, é um estado. Então, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço que essa noite, meu Pai, o Senhor venha fazer o maior de todos os milagres, que essa pessoa entender que o Senhor é o único Senhor e Salvador da vida dela. Amém? Vai só um pouquinho. Ele vai passar os elementos, o pão e o suco de uva. Amém? Pastor, eu vou ceiar, eu estou consciente, meu coração está aberto. Amém? Se você entende que você não deve ceiar, amém também. Mas eu só não concordo que você continue nessa condição. Corrija o que tem que ser corrigido. Eu sempre falo isso aqui: um pior dia que eu estive na igreja foi um dia que serviu a Santa Ceia e eu não me servi, porque eu estava com a minha vida errada. E naquele dia eu fiz um juramento para Deus. Eu falei: mais nunca eu piso na tua casa se eu não puder sentar à mesa contigo. E a partir daquele dia eu tomei uma decisão. Amém? Pode passar, Johnny. Passa os elementos.
Amém. Levante o pão para o alto. Meu Deus e meu Pai, como já foi apresentado, já não é mais pão, é o teu corpo, meu Deus. Então, em nome do Senhor Jesus, eu venho pedir, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu venho pedir, esta noite, meu Pai, onde sentamos à tua mesa, meu Deus, quando nós comemos desse pão, meu Pai, venhamos vir a ter saúde, a mesma saúde que o Senhor teve aqui na terra, a mesma saúde que nós teremos também, a mesma sede, meu Pai, em ajudar o próximo, a mesma vontade em fazer a tua obra, a mesma sede em ler a tua palavra, e não simplesmente ler, mas também em praticar. Em nome do Senhor Jesus, come agora do pão. Sim, meu Deus e meu Pai, agora eu apresento o teu sangue. O teu sangue é o divisor de águas, meu Pai. Meu Deus e meu Pai, aqui são lavados nossos pecados. Aqui é a diferença, meu Deus, nós que estamos aqui dos que estão lá fora. Nós confessamos nossos pecados. Nós chegamos diante do Senhor e falamos que sem o Senhor, meu Pai, nós não somos nada. Então quero que você beba agora. Eu gostaria que você criasse agora um momento com Deus aí. Se você quiser ajoelhar, ajoelhe-se. Eu gostaria que você falasse o quanto Jesus representa para você. Se você ama Ele, se Ele representa algo na tua vida, fale para Ele aí: meu Deus e meu Pai, tudo que você abriu mão, abandonou por Ele. Sim, meu Deus e meu Pai. Amor maior que o meu pecado, e nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Deus. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Fale para Ele o quanto você ama Ele, o quanto Ele é importante para você. Oh, meu Deus e meu Pai, o quanto, meu Deus, quantas coisas abrimos mão, meu Pai. Quantas coisas, meu Deus. Teu nome é santo. Cante isso. O véu tu rompeste, a morte venceste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e vivo estás. És invencível, inigualável, hoje e pra sempre reinas. Sim, meu Deus e meu Pai. O teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. O poderoso esse nome é, Amém. poderoso esse nome é, Amém. o nome de Jesus. Amém. Amém. E as tempestades, elas virão? Elas têm que vir. Amém, pessoal, elas têm que vir. Só entenda qual é a causa da tempestade. Se é um relacionamento frio com o Senhor, se Ele quer te despertar para isso,
Às vezes justamente para ganhar a sua alma. Você não é uma pessoa ainda que o seu nome está escrito no livro da vida, e Ele está deixando você passar por tudo isso, para que você desperte e entenda que o seu nome precisa estar lá. Aquela que é um ditado, não é bíblico, que a pessoa vem pelo amor ou pela dor. Não é bíblico, é ditado isso aí. Mas encaixa-se, né? Deus apenas permite passarmos por algumas situações para que nós venhamos a nos inclinar para Deus, a nos voltar para Deus.